Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e estamos aqui novamente para a série Daniel. E hoje nós vamos estudar o capítulo 6, Daniel na cova dos leões. No versículo 1 já diz que pareceu bem ao rei Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem sobre todo o reino. Por aí nós vemos que o rei Dário, ele é um tanto organizado. E assim ele fez. Colocou 120 ministros para administrar o seu reino. E desses 120 ministros, ele colocou 3 para comandar os demais. E ele observou que Daniel se sobressaía em tanto e em tudo aí. Aí o que aconteceu? No versículo 3, ele diz que o rei Dário, ele pensou, apenas pensou em colocar Daniel para conduzir toda aquela turma de ministros. E sabe o que aconteceu? A inveja e o ciúme bateu no coração dos outros. E aí começou as calúnias e as defamações. Isto é igual hoje em dia, isso não é muito, tem muita diferença. Mas observe que o rei Dário ele apenas pensou em constituir Daniel. Já tentaram caluniar Daniel. É assim hoje em dia. É assim, não muda. Ninguém pode sobressair muito, que eles já começam querendo dar uma rasteira. Aí o interessante é que eles queriam caluniar Daniel, porém eles não tinham como caluniar Daniel. Por que não tinha como caluniar? Porque Daniel era um homem sábio, reto, de caráter, personalidade e temente a Deus. Mais importava Daniel obedecer à lei de Deus do que à lei dos homens. E eles disseram, o que fazemos então? Vamos achar alguma coisa dentro da lei de Deus para incriminar Daniel. Como? Então vamos observá-lo. Então eles, naquela decisão maligna, naquelas reuniões malignas que eles faziam no oculto, eles resolveram a convencer o rei de fazer um edito, uma lei nova, que 30 dias adorassem apenas ao rei Dário. Observe que o rei Dário, uma fraqueza deles é gostar de bajulação. É terrível quando as pessoas começam a bajular um ao outro. E esses homens, esses ministros, começaram a bajular o rei Dário. E o rei Dário gostava dessas bajulações. E o que aconteceu? Ele aceitou. Mas aquilo existia uma arapuca para pegar Daniel. E aí seguiu. Mas aí nós entendemos que o homem de Deus, ele tem que ser constante. Daniel era constante em tudo que ele fazia. Quando Daniel soube do edito, em nenhum momento Daniel, ele desistiu de adorar a Deus ou ele parou de adorar a Deus. Ele continuou abrindo as suas janelas 3 vezes por dia, pela manhã, pela tarde, pela noite, e adorando a Deus. E eles sabiam disso, que Daniel fazia tal coisa. Então o que eles fizeram? Foram para lá fragar Daniel adorando a Deus. Significa que aquilo dali não ia intimidar Daniel. Importava mais a Daniel obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, quando o inimigo ele quer derrubar os homens de Deus, o que eles fazem? Tenta fazer com que o povo de Deus peque. Tenta introduzir no meio do povo pecado. Lembre-se, se você for firme nas suas orações, nos seus jejuns e na sua adoração a Deus, você vai ser vencedor. Não peque, não caia, esteja firme, porque Deus é contigo. E Daniel continuou orando a Deus, e eles pegaram Daniel orando a Deus e acusaram a Daniel. Mas interessante aí que Daniel em nenhum momento ele se defendeu. Ele continuou constante, adorando e louvando a Deus. E o rei Dário, muito triste, contra a sua vontade, mas colocou o seu amigo Daniel na cova dos leões. Colocou. Aí eu pergunto para você, Dário não era rei? Então, por que ele não cancelou aquela lei? Ah, porque as leis dos medos e dos persas são irrevogáveis. Mentira! Mentira! Não é irrevogável, não, é mentira. Ele podia revogar, ele era rei. Ele podia fazer tal coisa. Sabe por quê? Se você observar aqui, ó, no versículo 26 do 6, você viu que ele revogou a lei. Logo após que Daniel sai da cova do leão, ele coloca o edito aqui, ó, no versículo 26 diz, da minha parte é feito um decreto pelo qual
em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio jamais será destruído. É ele quem salva. Está aqui o edito. Por que ele não fez esse edito antes? Porque ele era covarde. Covarde. Está entendendo? Covarde. Ele podia revogar se ele quisesse. Ele poderia fazer um novo edito ou revogá-lo, porque ele era rei. Mas o que é que acontece? Havia permissão de Deus. E por que havia permissão de Deus? Porque Deus queria apresentar Daniel para o novo império, que era o império dos Medos e dos Persas. Deus havia apresentado Daniel ao reino de Nabucodonosor, ao reino da Babilônia, e agora Deus queria apresentar Daniel para o reino dos Medos e dos Persas. Por isso que Deus permitiu que tal coisa acontecesse. Então, lembre-se, aceite os desígnios de Deus na sua vida. Se você está passando pela cova do leão, aceite, porque Deus quer te dar vitória. Deus quer te exaltar na terra. Deus não vai deixar você sozinho na cova dos leões. Lembre-se que Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Sabe por quê? Porque Deus queria dar vitória a Daniel. Deus queria exaltar a Daniel, assim como Deus quer te exaltar também. Aceite os desígnios de Deus na tua vida, seja fiel, tenha caráter, seja responsável e confie em Deus que Ele vai te dar vitória. Está aqui. Daniel. Deus é fiel. Deus é maravilhoso e Deus não vai te deixar sozinho. Confie tão somente no Deus dos exércitos, no Deus de Israel, de Abraão e de Isaac e de Jacó. Aceite Jesus como seu Salvador. Confie em Jesus. E o muito mais Jesus vai fazer na tua vida. Que Deus te abençoe.